Olá, tudo bem? Mais uma vez, eu, Maria Sica, aqui com vocês para falar um pouquinho de Illustrator. E também, mais uma vez, para falar sobre como montar padrões no Illustrator. O que são padrões? São aqueles papéis digitais que você vê que tem repetições de elementos, tecidos, estampas de tecidos, isso tudo são padrões. No último vídeo que eu trouxe para vocês, eu mostrei como montar padrão, de uma forma bem rápida e bem simples. A questão é que às vezes a gente precisa montar um padrão com um pouco mais de elementos. Aí essa forma de fazer aqui vai tornar o seu padrão mais bonito e também você vai poder fazer aqueles padrões sem emendas, né, que podem ser repetidos, vamos dizer assim, infinitamente. Tanto para fazer uma coisa pequenininha, como por exemplo a capa de um bloquinho, como para fazer uma fronha, uma colcha, né? Então você vê aí nas lojas os padrões o tempo todo, né? Nas lojas de tecidos, enfim. Então o uso do padrão vai depender muito de cada um de vocês, qual é o objetivo que vocês terão para ele, né? Então a gente vai fazer hoje aqui uma técnica com esse documento aqui, que é uma técnica de padrão sem costura, certo? Então, eu vou primeiro mostrar para vocês como que vocês abrem esse documento, né? Tem um monte de gente que já sabe, mas para quem não sabe, ajuda. Então, assim, a gente vai voltar aqui, porque esse documento já está configurado certinho, tá? Eu vou até salvar esse documento aqui como padrão, vou colocar aqui nessa pasta mesmo, ok. Então, outro documento que eu vou abrir para vocês, ele vai ser um documento só um exemplo, tá? A gente vai voltar aqui. Então, a gente vai lá, quando você abrir teu Illustrator novo, né? Então, assim, no geral é 1080 por 1080 pixels, aqui como esse documento, né? Eu gosto muito de trabalhar com centímetro, porque a gente tem que fazer algumas continhas. E nos pixels sempre são aí na casa de 1000, 2000 pixels, então tem muitos zerinhos, muitas vírgulazinhas para ensinar para vocês. Então a gente vai trabalhar com centímetros, tá? Então assim, aqui ó, 1080 pixels por 1080 pixels equivale aqui a 38,1 por 38,1 aqui, né? Eu coloco em centímetros, pode pôr em milímetros também, né? CMYK, quando for para impressão, aqui ó, modo de cores, ou a gente pode escolher aqui o RGB se for para web. Resolução de 300 ppi para impressão, posso colocar até 72 aqui ó, para web, aqui para aparecer na tela, né? Então, aí depois disso, né, eu só dou criar aqui. Como a gente já tem o documento lá, a gente vai voltar aqui. Aí o que a gente vai fazer aqui? Opa, vamos voltar aqui. O que a gente vai fazer agora? Então, eu adicionei alguns elementos. Esses desenhos aqui são autorais meus, só que eu ainda não fiz nenhum padrãozinho com eles. Eu vou fazer agora com vocês. O que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter um bloco. Aqui, essa parte branca é a prancheta. Ela tem 38,1 por 38,1. Nem precisa ser tão grande, gente. A gente pode fazer até menorzinho, se a gente for fazer só para aparecer na tela, né? Só para uma postagem, por exemplo, enfim. Mas quando é para impressão, é melhor a gente fazer maiorzinho. Então, aqui, ó, eu tenho esse bloco aqui, que é a prancheta, e eu criei um outro quadrado, um pouquinho menor aqui, tá? Esse quadrado aqui, ele tá aqui com 32,052. Eu vou colocar aqui 30. Eu vou colocar 30 aqui. E aqui também, na altura 30, para ele ficar um quadradinho bem perfeito. Opa, uma coisa aconteceu aqui, peraí. Então, a gente vai aqui no transformar para mudar aqui a dimensão do nosso bloco aqui. Então, aqui também vou colocar 30. Então, agora ele tá um quadradinho bem certinho, 30 por 30, né? Aqui, ó, selecionar eles, vamos só verificar. Então, tamanho de 30 de altura por 30 de largura. Quando a gente monta um padrão de repetição sem emenda, ou com uma emenda perfeita, a gente não pode preencher todos os lados do nosso bloco. A gente tem que preencher superior ou inferior, direito ou esquerdo. Então, é superior
e esquerdo, ou superior e direito, ou inferior e direito, ou inferior e esquerdo. Vou mostrar melhor para vocês aqui. Então, eu vou adicionar alguns elementos aqui, ó, na lateral esquerda desse quadrado, certo? Então, vou colocar aqui essa preguicinha, vou colocar essa mamãe preguiça aqui, essa aqui passando um pouquinho menos para fora. É muito importante que vocês saibam que ele tem que tocar os lados aqui desse quadrado, né? Então, eu posso também adicionar aqui um galinho, olha. Eu não gosto muito de colocar as coisas muito em linha. Aqui a gente precisa, mas o resto do padrão eu tento trabalhar eles de forma mais aleatória. Outra coisa, muitos padrões que vocês veem por aí, principalmente em tecidos, você vê que os elementos não têm uma posição certa. Às vezes eles estão virados de cabeça para baixo, tudo para que o tecido não tenha uma posição, ou papel, enfim, a pessoa não tenha que trabalhar numa única posição. Eu vou montar tudo na mesma posição aqui, que é o jeito que eu gosto, mas você pode montar tudo aleatoriamente aqui. Então, eu montei aqui a esquerda, agora eu vou montar a parte de cima. Então, na parte de cima, eu vou procurar não colocar o rosa, para não ficar dois rosas juntinhos, tá vendo? Então, eu vou pegar essa preguicinha na árvore, vou colocar ela aqui, aí eu vou pegar essa preguicinha na xícara, vou colocar ela mais para cima, e aí eu vou tentar não colocar nada muito aqui nessa parte. Por quê? Porque essa preguiça ela vai se repetir aqui, né? Então parte dela vai se repetir, então a gente tenta não colocar. Depois, se faltar espaço, tiver buraco ainda e tal, a gente monta de novo, certinho, tá? Vou tentar pegar só um galinho aqui. Eu acho que eu não vou colocar essa preguiça aqui, porque a gente já tem uma rosa aqui. Essa daqui, que é rosa, também vai se repetir aqui. Então, apesar que a gente tem muito rosa aqui, né? Porque essas preguiças são muito fofinhas. Então, eu vou deixar essa preguiça aqui, mais pra cima um pouco. E vou colocar aqui esse galinho. Notem que o galinho tá passando ali a linha interna ali do quadrado, né? Uma parte para dentro, uma parte para fora. O que a gente vai fazer agora? Por que eu falei que a gente vai fazer cálculos? Porque a gente precisa que esse lado do padrão ele se repita exatamente aqui. E esse lado se repita exatamente aqui. Então, antes de colocar objetos aqui dentro, a gente pode colocar já e depois mexer do lugar, ou a gente pode primeiro repetir e depois ver o que espaço sobra e a gente repete lá. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou selecionar todos os elementos, não selecione o quadrado, que estão do lado esquerdo, tá? Vou aqui em cima, no menu superior à direita, aqui ó, no painel transformar, e vou ver em que posição de X. Então, X significa a linha horizontal e Y a vertical. Então, nós vamos ver primeiro aqui, porque esses elementos eles vão se repetir na horizontal, da esquerda para a direita. Então, anotem esse número, tá? Ele tem 5,8333. Então, é a posição dos elementos em X. Que outro número nós vamos precisar anotar? O quadrado. Então, a gente vai lá no transformar de novo e a gente sabe que é 30, né? 30. Então, agora eu vou pegar aqui para vocês anotarem aí, não esquecer. Aqui, eu até escrevi aqui e nós vamos completar com os valores lá em cima para a gente não esquecer. Tá, a dimensão do quadrado a gente já viu ali que é 30. A posição em X, mais uma vez, vamos pegar os elementos aqui e vamos lá no menu transformar e vamos ver. 5,8333. Então, 5,8333. O que a gente vai fazer? A gente vai somar esses dois valores, né? Que vai dar 30 mais 5,8333 vai dar 35,8333. Então, a gente precisa que esses três objetos percorram 35,8333 de distância. Só que se eu não fizer uma cópia, eles vão andar e aqui vai ficar sem nada. Então, dou um Ctrl+C,
e um Ctrl F para ele repetir no mesmo lugar. Aí eu vou lá no transformar de novo, vou no X e vou escrever aqui 35, que é o valor da soma, vírgula 8333. E dou um Enter. Olha lá. Ele repetiu exatamente aqui nessa posição. Quando a gente for aqui na linha na linha vertical, que é o Y, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai ver o valor de Y. O valor de Y lá é 7,7432. Então, a gente vai escrever aqui agora. Posição dos elementos em Y. 7,74,32. E o tamanho do quadrado a gente já tem que é 30. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esses elementos aqui, os três, Ctrl C, Ctrl F para repetir, e a gente vai lá no Y, agora aqui a gente tira o valor que está aqui. Opa, gente, eu fiz uma coisinha errada aqui. Não era 7, 7 era o valor de Y, né? Então, na verdade, é 4,4302. Vamos corrigir aqui, senão a conta vai dar errada. 4,43,02. Opa, 0,02 não, 02. Então, a gente vai pegar esses elementos aqui, que já estão duplicados. A gente vai lá em Y e vai colocar 34,4302 centímetros e dá um Enter. Repetiu, tá vendo? Repetiu lá embaixo. Gente, eu não posso mexer mais nesses objetos que estão aqui. Se eu não gostei de alguma coisa, eu vou ter que fazer o processo de novo, vou ter que pegar a posição dele em X, em Y e tal, para poder repetir certinho. Agora, eu tenho o miolo aqui do meu padrão, e eu posso ir colocando outros elementos para completar aqui, para ficar bonitinho, né? Então, ó, eu posso ir completando aqui com elementos secundários, por exemplo, florzinha. Ó, eu procuro não colocar muitos objetos assim em cima do outro, sabe? Então, ó, aqui eu sei que eu posso colocar essa folha, esse sorvete, por exemplo. Essa aqui também, nada muito alinhado, né? Essa outra preguicinha dormindo. Essa rosinha. Coraçãozinho. Tá, enfim. Vou colocar mais um aqui, só que tá me parecendo que tá meio vazio. Eu até posso daí tirar esses outros daqui para não me atrapalhar, não vou deletar, mas vou pôr pra cá. Tá, então depois que eu tenho isso aqui tudo pronto, deixa eu só tirar minha logo daqui, que eu bloqueei ela ali, só para não atrapalhar aqui. O que eu vou fazer? Esse quadrado, ele tem que ficar na frente dos elementos, porque ele vai ser é nele que vão entrar todos os elementos. Eu tenho que tomar muito cuidado para não mover ele do lugar, ele tem que ficar exatamente, senão vai dar erro, certo? Então eu vou selecionar ele, vou em organizar, trazer para frente. Então ele já está na frente. Seleciono tudo e dou um Ctrl 7, que é a máscara de recorte, ou com o botão direito do mouse eu coloco aqui criar máscara de recorte. Então, ó, ele já é um padrão, ok? Então agora, e ele é um padrão sem fundo, ó. Podem ver, ele é um padrão sem fundo. Então, deixa eu tirar, na verdade eu vou deletar isso aqui para não dar confusão. Vou trazer ele aqui para vocês verem que ele tá sem fundo, ó. E o que eu faço agora? Eu tenho que adicionar esse padrão que está pronto no meu painel de amostras. Então, eu vou aqui em amostras, ou se não estiver aparecendo ali, eu vou em janela e amostras. Clico aqui, vai aparecer ali. Clico no meu painel de amostras,
né? E aí eu pego esta amostra e arrasto para cá. Ela já ficou lá, certo? Aí eu nem preciso mais desse bloco aqui agora, mas eu sempre vou guardar ele porque eu posso querer fazer outra coisa. Então já deixo ele aqui no cantinho e agora eu vou mostrar para vocês como eu consigo preencher um elemento aqui com as preguicinhas. Então eu fiz um quadrado aqui. Peraí. Tá sem contorno, agora sim. Então, fiz aqui um quadrado e eu vou clicar, vou no painel de amostras e vou clicar aqui. Ó, vamos voltar, selecionei aqui o quadrado, cliquei no painel de amostra 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir essa caixa para mim, mas notem que os blocos estão afastados um do outro. Então você vai vir aqui e colocar, vai clicar aqui, vai ticar aqui em tamanho do bloco para arte. Desculpa aí, gente, que tá dando sinal no meu WhatsApp, eu esqueci de desligar, mas enfim. Aí ele montou para mim os elementos aqui, ó. Aí eu dou um concluído, certo? Ele montou e eu dou um concluído aqui. Aí, gente, eu tenho o padrão pronto. Aí, toda vez que eu quiser, ele já tá pronto. Pera aí. Ah, gente, por que não tá preenchendo? Ó, ele tá em contorno aqui, vamos mudar aqui. Pronto, ele tava com contorno. Então, tá aqui, ó. Então, quer ver como ele tem repetição perfeita? Ó, se você aumentar tanto para cima quanto para baixo o seu molde, digamos assim, ele vai repetir aqui, ó. Tá vendo? Que legal. E aí, se você, por exemplo, não gostei, eu queria que os elementos tivessem ficado menores. Tem duas maneiras que dá para fazer, eu vou mostrar agora. Então, aqui, primeiro você deixa clicado aqui, vem aqui nessa ferramenta dimensionar, clica 2 vezes. Você desmarca transformar objetos, certo? Vai ficar só transformar padrões. Vem aqui com o scroll do mouse e você vai rolar para cima e para baixo, ó. Ó, tá vendo que ele fica bonitinho assim? Certo? Ou ainda, se você quiser editar o padrão, alguma coisa te incomodou, você vai clicar 2 vezes aqui, ele vai aparecer esse quadrado aqui, tá vendo? Você vai com a ferramenta seleção ali, clica nele, segura o Shift, você pode tanto aumentar os elementos aqui, vai aumentar, não pode deixar de segurar o Shift, senão ele deforma. Aqui ele tá muito pesado no meu computador, tô no notebook, ele demora um pouquinho para aparecer. Ó, ou eu posso diminuir aqui, né? Ou ainda posso deixar do mesmo tamanho que tava, enfim, certo? Se eu quiser mexer nesse padrão, por exemplo, dar um concluído aqui, eu tenho meu bloco aqui inicial, que eu posso vir aqui com o botão direito do mouse, liberar máscara de recorte e posso refazer aquele processo e arrumar, né? Mas olha que bonitinho. Então vamos supor, eu gosto sempre de fazer sem fundo, porque eu posso pôr em qualquer cor, tá? Agora que está selecionado o último padrão, tudo que eu fizer vai aparecer a estampa que a gente acabou de fazer. Mas se eu quiser vir aqui e colocar uma cor qualquer, por exemplo, vamos colocar um verdinho bem clarinho. Ó, se eu colocar aqui, vamos ver se vai dar certo. Opa, ele tá pegando mais coisa. Criar máscara de recorte. Não deu certo, gente, mas vamos fazer o seguinte. Organizar para frente o de trás, só para vocês verem, tá? Então, ele pode ser aplicado de novo como uma máscara de recorte, já com o padrão, ou você pode fazer ele já com cor dentro, também dá. Então, eu espero que tenha ficado claro como é que faz, e que se vocês tiverem dúvida, eu puder ajudar, eu souber como ajudar vocês, porque eu estou passando aqui para vocês aquilo que eu sei. Eu faço a maior questão de ajudar. A gente vai salvar essa amostra aqui, a gente vai lá onde ela está, vai selecionar ela, está selecionada lá, vou aqui, ó, nesses 3 pontinhos, salvar
Amostras na biblioteca como Adobe Illustrator. Eu salvo lá, coloco lá, preguiça. Aonde ele mandar salvar, você não pode mudar de pasta, porque são as pastas do Illustrator. Salvei, certo? Quando eu abrir um documento novo, com qualquer documento aqui, a amostra não vai estar aqui, tá vendo? Ela não tá aqui. Eu quero colocar aquela amostra da preguiça em algo que eu estou fazendo aqui nesse documento. Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, tá vendo? Parece uma bibliotequinha mesmo, os livrinhos. E você vai lá, definido pelo usuário, ó, eu tenho dois, um pattern de professor e a preguicinha, tá? Ela entrou ali, agora eu posso vir e colocá-la aqui. Tá, ela ficou grande aqui, porque depende muito do tamanho do documento. Ah, não, mas tá muito grande e tal, né? O que eu posso fazer? Venho aqui, ó, na ferramenta dimensionar, clico 2 vezes com o botão direito, marco transformar objetos e aqui, ó, eu faço tanto para baixo no scroll do mouse quanto para cima, ó, para baixo diminui, para cima aumenta, né? Então vai depender do que eu precisar. E dou um OK. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu sei que parece confuso, mas depois que você faz a primeira vez, é muito legal de fazer, tá bom? Um beijo para todos. Por favor, se inscrevam no meu canal, é um começo. Eu fiz designer gráfico faz pouco tempo. Eu antes já fazia vídeos, mas não era designer ainda, agora que eu estou começando mesmo como designer. E a gente quer ajudar quem puder e ensinar o que está aprendendo também, tá bom? Curtam o vídeo, compartilhem se puderem e também se inscrevam aí no meu canal, tá bom? Um beijo para todos. Tchau!